Olá pessoal, eu estou aqui de volta para a gente fazer a reflexão astrológica para esta semana do dia 10 ao dia 16 de setembro de 2017. E ao longo dessa semana nós não temos assim grandes eventos acontecendo, mas algumas questões interessantes. A gente iniciou a semana com o Mercúrio voltando ao signo de Virgem, porque ele estava no movimento retrógrado, aí ele voltou ao movimento direto e entrou em Virgem novamente. E começamos também a semana com a Lua posicionada no signo de Touro, que é um bom posicionamento para a Lua. Nessas questões emocionais, nos assuntos emocionais, há mais estabilidade. Então a gente percebe uma facilidade maior para lidar com o sentido da praticidade, da produção, da abundância, o senso de valores também fica facilitado, tá? Isso acontece no domingo, no dia 10 de setembro, porque se vocês lembram na última reflexão, eu falei para vocês que na virada entre o sábado e o domingo, o Mercúrio voltava ao signo de Virgem. É o signo que ele rege, então essa facilidade em lidar também com o ponto de vista sobre as coisas práticas do serviço, da produção, do lidar com certinho com as coisas que se encaixam, né, nos padrões de certo e errado, é ou não é, né, a definição sobre os pontos de vista nesses termos, né, de uma coisa ou de outra fica muito facilitado. Então, a gente percebe que o quadro do domingo, ele é um quadro de estabilidade, ele facilita muito lidar com as coisas do cotidiano mesmo. Pode até aceitar um pouquinho mais de preguiça durante o domingo, porque é natural dos signos do elemento terra, como o touro e o virgem, gostar dessas coisas estáveis, do aconchego, do próprio prazer, né, que a estrutura proporciona, especialmente com a lua em touro, né, onde o nosso emocional ele fica super tranquilo, né, a tendência à calma ela fica mais elevada. E tendo um quadro desse, então, ao longo do domingo, facilita lidar com os assuntos que precisam de bastante calma, de observação, coisas que a gente pode fazer passo a passo, sem precisar correr, não tem um senso de competitividade muito aceso aqui ao longo do domingo. Então, ele é um domingo para descanso mesmo e para lidar com assuntos pequenos, com as arrumações, com preparações, por exemplo, se você tem uma semana mais agitada, o domingo é ideal para você organizar as coisas para a semana que vem, né? Que vai acontecendo. Bom, na segunda-feira, no dia 11 de setembro, nós temos um quadro da Lua formando alguns aspectos interessantes, porque ela começa ainda no signo de Touro, mas depois ela já ingressa no signo de Gêmeos. Então muda muita característica do campo emocional, da estabilidade para a necessidade de movimento. Então aquilo que estava voltado para a produção, coisas práticas, acaba se tornando ao longo do dia um pouco mais movimentado, oscilante, ok? Também depois que ela entra no signo de Gêmeos, ela vai formar aspectos desafiadores com o próprio Mercúrio, e quem conhece, né, a regência do signo sabe que o Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Ela também vai formar um aspecto desafiador com Marte. Então nós temos uma segunda-feira onde o quadro emocional, como eu falei para vocês, ele vai mudando ao longo do dia. Vocês vão perceber que tudo começa bem tranquilo, mas a tendência é ele ficar um pouco mais agitado. E esse jogo entre eu preciso observar criticamente as coisas, trabalhar analiticamente ou relevar, passar adiante, fica bastante evidente, porque o emocional ele se torna um pouco mais movimentado, muito mais em busca da diversidade do que da concentração. Só que a mente, que é representada pelo Mercúrio, e a ação representada pelo Marte, estão muito focadas, né, no signo de Virgem, muito voltadas para o detalhe, para a coisa única, para a concentração. Como vocês sabem, uma das características mais marcantes do signo de Virgem é a análise crítica. Então, com esses dois planetas representando mente e atitude em Virgem, esse conflito se acentua. Então, vocês tendem a perceber aí ao longo da segunda-feira uma dificuldade em julgar as coisas em um certo nível, né? Porque o emocional deseja uma coisa, quer, as necessidades básicas estão muito mais oscilantes, mas a ação não está tão oscilante, carregada assim, né? Ela se torna mais voltada para as questões do dia a dia. Um outro fator importante também ao longo da segunda-feira é evitar os investimentos de riscos ou fechar os negócios
que sejam criados, gerados na própria segunda-feira, né? Porque como esse conflito ele acaba comprometendo muito a nossa capacidade de avaliação das coisas, né? Porque ele não corre no mesmo sentido que o campo emocional, então há uma tendência a deixar o instinto emocional, as necessidades emocionais falarem um pouquinho mais alto. Não é bacana, mas é lógico, se você está em meio a uma negociação que já vem se desenrolando há alguns dias, lógico que você pode fechar. É só ter muito em mente que é necessário avaliar as coisas por um ponto de vista mais racional, né? Tipo, tem que equilibrar a razão e a emoção. Na terça-feira, dia 12 de setembro, a Lua continua no signo de Gêmeos. No início do dia, ela vai formar um aspecto desafiador com o Netuno, mas o Netuno é um planeta geracional. Ele turva um pouquinho a visão, eu diria que perceber as coisas racionalmente acaba sendo um pouquinho mais difícil. Há uma tendência a gente divagar um pouco, né? Sonhar um pouquinho acordado, e então a percepção acaba sendo um pouco comprometida. E ele vai se aproximando de aspectos ao Sol, a Vênus, ao Júpiter e Saturno ao longo da terça-feira, porque é na quarta que ela forma todos esses aspectos. Então, a terça-feira ela não representa grandes mudanças em relação ao quadro da segunda-feira, né? A gente ainda tem a Lua em Gêmeos, então o emocional fica oscilante, uma hora parece que você quer uma coisa, daí na outra já quer outra. A tendência ao humor também é mudar muito ao longo do dia e acaba prejudicando o nosso processo de concentração. Não há tantas mudanças em relação à segunda-feira. Na quarta-feira, no dia 13 de setembro, a Lua em Gêmeos vai formar um aspecto desafiador ao Sol, que é exatamente o momento onde se forma a fase minguante, a última fase, né, da lunação, que é o momento onde a gente concentra e avalia aquilo que foi produzido ao longo da lunação. A Lua vai formar um bom aspecto com a Vênus, um bom aspecto com Júpiter, mas um aspecto de tensão com o Saturno. E também há um quadro interessante que é o Sol formando aspecto desafiador ao Saturno, um aspecto exato, mas a Vênus formando um bom aspecto com Saturno. Então a gente tem muitas coisas, né, positivas em termos de aspectos positivos e harmoniosos, e de aspectos desafiadores. Porém, assim, quem dá a tônica do dia é a Lua, né? Então, como nós estamos falando dia a dia, a quarta-feira ela se torna um bom dia para assuntos financeiros. E algumas possibilidades devido ao aspecto da Lua com Júpiter benéfico podem surgir ao longo do dia. Há um pouquinho mais de facilidade para a gente julgar os assuntos cotidianos, então mesmo que a concentração não seja o ponto máximo, essas aberturas, né, de campo ou oportunidades que vão surgindo, ou novas possibilidades, ou um olhar diferente sobre as nossas atividades cotidianas, elas facilitam então essa questão, toda essa dificuldade que o Saturno poderia causar, tá? E aí a gente tem uma composição também onde a fé, a esperança, elas acabam conduzindo a nossa visão sobre os assuntos cotidianos. É um dia onde resolver os assuntos acaba se tornando fácil, né? Porque você percebe que o dia vai te levar a ter que resolver, próprio Saturno, que poderia tornar o humor até um pouco mais difícil, mais pessimista e tal. Mas como a Lua está em aspecto bom com a Vênus, a Lua também está em bom aspecto com Júpiter, que são os planetas benéficos, essa confiança de que as coisas se resolvem, elas ajudam a gente a manter uma postura otimista e resolver o que precisa ser resolvido, tá? Então, o nosso senso de justiça fica bem melhor, o senso de oportunidades também. E durante a noite a Lua vai ingressar no signo de Câncer, que é o signo que ela rege. Então, ela está totalmente alinhada com os propósitos, né? E aí a gente já percebe que o campo emocional ele fica dominante, a gente pode dizer que ele colore bem as nossas necessidades ao longo do dia. Que tem a ver com a característica canceriana é o sentimento de lar, de acolhimento, lidar com as coisas em um nível emocional, isso fica bastante acentuado, né? A tendência a gente sentir mais do que pensar está bem elevada aqui ao longo da quarta-feira.
Na quinta-feira, no dia 14 de setembro, esta lua passando pelo signo de Câncer vai formar um bom aspecto com Mercúrio e com Marte no signo de Virgem. Agora sim se alinhou o emocional, a ação e o pensamento, né? A capacidade de avaliação básica das coisas no campo racional. Então a gente tem muita facilidade na quinta-feira para resolver problemas, tá? Porque a capacidade de concentração agora já não é mais um conflito, você já não sente aquele peso da vida te puxando para se concentrar, é muito mais fácil para você enxergar o que precisa ser feito, resolvido, tal, em nível prático principalmente. Então a atitude fica bastante direcionada e produtiva. É um dia que é muito bom para você lidar com pequenos problemas da vida cotidiana, com as burocracias, resolver coisas, documentos, assinaturas, autorizações e tudo mais também, né? A produtividade fica bastante acentuada. Como a gente tem uma característica tanto do signo de Câncer como do signo de Virgem mais introspectiva, não favorece tanta espontaneidade, né? E nem festejos e paixões, não é um clima passional que a gente tem, mas ao contrário é um clima de cuidado, de atenção, de fazer, de resolver, de consertar as coisas, né? Quinta-feira fica bem nítida nesse sentido. Na sexta-feira, no dia 15 de setembro, a Lua em Câncer vai formar um bom aspecto com o Sol, mas aí ela já vai formar um aspecto desafiador com o Júpiter. E temos a Vênus também chegando a um aspecto muito harmonioso com o Júpiter. Então a gente tem a Vênus num ponto estratégico, né, entre um benéfico e um maléfico, né, com o Júpiter e com o Saturno. Tem uma questão bem interessante, porque a gente já sabe que quando a Lua passa pelo signo de Câncer, as nossas emoções dominam, né? E principalmente os sentimentos, a gente fica muito sentimental, né, nesses momentos. A gente tem esse quadro da Vênus em bons aspectos, principalmente com o Saturno, que favorece compromissos. É muito bom para assuntos materiais, para assinar contratos, para lidar com aquela questão de bater o martelo mesmo, né? Falar, não, quero fechar o negócio, porque a gente tem aqui tanto a Vênus quanto o Júpiter como regentes de prosperidade no nível natural, né? No sentido natural. E o Saturno favorece os compromissos, a solidez, a estrutura, o que também torna muito interessante, considerando que a Vênus está passando pelo signo de Leão, que é um signo bem com característica passional, né? Facilita bastante a ideia de assumir compromissos amorosos ou definições amorosas, né? Então, é bom esse lado, né? O Júpiter está em Libra, passando por Libra ainda até outubro, e Libra é regido pela Vênus, então a gente tem uma recepção interessante. Também o que acontece é que o Saturno se exalta em Libra, então o aspecto de Vênus, Júpiter e Saturno é um aspecto muito favorável para as questões de relacionamentos, de parcerias, de associações e também porque o próprio senso de justiça fica bastante equilibrado. No sábado, a Lua estará passando pelo signo de Leão, mas ela não forma aspectos importantes ao longo do dia. Temos o Mercúrio chegando a uma conjunção ao Marte, que estão passando pelo signo de Virgem. E então o quadro do sábado também é favorecido para lidar com coisas do cotidiano. Para compras menores, para abastecer a casa, por exemplo, para lidar com concertos menores, com arrumações, com esse senso do servir, assim, ele fica bastante evidente. E também o senso de produção, de lidar com realmente essas coisas da vida cotidiana. E exames, coisas que você precisa fazer que são menores e que você vai deixando para depois. Então, o sábado acaba favorecendo bem essas arrumações da vida cotidiana. E lidar com conversas de definição, por exemplo, pode ser interessante desde que elas tenham um assunto mais ligado ao plano da matéria ou assuntos racionais, a gente poderia dizer. Para as questões emocionais, talvez não seja tão favorecido, porque a gente tem a Lua em Leão, e a Lua em Leão ela já toma uma composição emocional mais passional, né, tal, fica muito, até em determinados momentos, exagerada. Como a Lua não vai formar aspecto nenhum,
a gente diria que lidar com assuntos da vida sentimental e da vida romântica pode não ser tão fácil, né? A gente exagera um pouquinho na dose, tá bom? Bom, gente, então é isso para esta semana. Convido vocês aí para acessar o site novo, meu novo site, onde já tem a indicação aí da continuação do curso de Astrologia Natal. A gente fez o primeiro módulo no primeiro semestre. E agora a gente vai fazer o segundo módulo, que é da análise do mapa. Nós vamos acrescentar algumas técnicas à análise do mapa e vamos trabalhar na dinâmica de análise mesmo, tá? Esse curso vai acontecer no mês de outubro e ele é um curso online, então independente de onde você esteja, você pode fazer. As aulas são ao vivo, mas elas serão gravadas posteriormente. Então, para quem não pode assistir às quintas-feiras, né, que será o dia da aula, poderá assistir depois. Tem na apostila, no curso também, exercício. E eu convido vocês então para acessar lá no site as informações, mas eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa, tá bom? Eu deixo um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.